noite, meus irmãos e minhas irmãs. Imensa alegria estar aqui nessa oportunidade mais uma vez, realizando a transmissão das nossas palestras, nessa nova configuração, de maneira remota, transmitindo tanto ao Facebook como ao Instagram. As pessoas que acompanham o nosso Instagram e não ainda nos seguem no Facebook, do mesmo jeito, @nossolarpb. E vice-versa, as pessoas que estão aqui no nosso Facebook, que ainda não acompanham o Instagram, @nossolarpb. Lá nós postamos semanalmente materiais, ficam gravadas as nossas palestras, todas as terças e sábados. Postamos materiais do nosso trabalho também, que é voltado à pessoa idosa, para que as pessoas passem a conhecer o nosso trabalho e as que já conhecem passem a divulgar para mais pessoas conhecerem e passarem a apoiar aquilo que a gente vem desempenhando desde 1980, batendo na mesma tecla, trabalhando no mesmo sentido, fazendo com que a pessoa idosa tenha voz, ela tenha representatividade, e em específico os idosos em alto grau de vulnerabilidade, né? E aí a gente inclui abandono familiar, idosos com dependência grau 3, que a gente estipula, né, na parte da saúde, que é a maior dependência, né? Necessita de cuidados específicos, necessita de cuidados de uma pessoa atentamente, quase que 24 horas. Então, esse trabalho, atualmente a gente tem 42 idosos de ambos os sexos sob a nossa responsabilidade, sobrevivendo aqui na nossa instituição, no regime de longa permanência. Isso é, não, na maioria das vezes não se tem família. Quando tem, a família realmente não se faz presente. Nós fazemos o papel aqui de família, nosso papel moral, cristão e de cidadãos, né? A gente consegue ver inúmeros projetos voltados a outros segmentos, que também tem todos os seus méritos, mas infelizmente a pessoa idosa é muito pouco representada. Estamos aqui juntamente com os outros abrigos da nossa região, fazendo com que essas pessoas elas se sintam amparadas, né? Não é justo que depois de tanta contribuição para a sociedade, que essas pessoas elas sejam escanteadas, sejam tidas como objetos descartáveis. Então, estamos aqui desempenhando esse papel, como também fazendo um trabalho em paralelo nas comunidades da adjacência. São as comunidades São Santa Clara, São Rafael, que semanalmente, fielmente, todo santo domingo pela manhã, aos que conhecem o nosso trabalho, participam da campanha do quilo, sabem disso. Todo domingo pela manhã são distribuídos mantimentos a essas pessoas da comunidade, e também no decorrer da semana as mães gestantes, né, também dessas comunidades, recebem suas orientações, recebem enxovais, recebem todo o suporte, tanto financeiro, material e educativo. Então temos esses dois trabalhos aqui voltados à assistência social. Nosso forte é o idoso, mas também temos esse trabalho sendo feito nas comunidades. Então as pessoas que quiserem sentirem tocadas um pouco com o nosso trabalho, quiserem dividir um pouco do fardo que é trabalhar, enfrentar essas dificuldades que diariamente enfrentamos, né? Precisamos de tudo um pouco. As pessoas que puderem estar doando, desde uma caixa de fósforo, como a gente costuma aqui falar, até um alimento, um produto de limpeza, tudo tem o seu proveito, tudo nós conseguimos aqui destinar às pessoas que estão precisando, né? Uma roupa que já não utiliza mais, a gente aproveita para os nossos idosos. O que não dá para aproveitar para os nossos idosos, por exemplo, questão de roupa de jovem, nós temos um brechó que angaria fundos, recursos ao nosso abrigo, e o irmão quiser, a porta fica aqui aberta. Tão logo essa pandemia passar, nós estaremos autorizados a abrir os nossos portões para que as pessoas passem a visitar o nosso abrigo, a participar do nosso centro espírita, conhecer o nosso trabalho. Infelizmente, estamos impedidos
por força maior, por força de lei, mas fica o convite para um futuro próximo que assim esperamos. Então logo essa vacina ela venha e possamos realizar os nossos trabalhos como de forma habitual, né? A instituição nunca fechou suas portas em toda a sua existência e precisamos resguardar os nossos idosos nesse tempo. Eu sei que muitas pessoas estão aí uma vontade imensa de retomar as atividades do centro espírita, mas precisamos ter compreensão, precisamos ter parcimônia e, sobretudo, a segurança que precisamos proporcionar, a segurança sanitária aos nossos idosos. Que, graças a Deus, o nosso abrigo, tanto o nosso abrigo como o abrigo dos bancários, são os únicos que não têm, até o momento, casos confirmados de coronavírus, tanto para idosos como para funcionários. Então, precisamos manter assim, pela paz, e agradecemos a todos os apoios que estamos recebendo aqui na internet, que estão divulgando o nosso trabalho, repassando entre seus amigos e familiares, né, deixando aqui as suas contribuições, seja aqui no portão. A gente também tem um grupo de voluntários, as pessoas também podem aproveitar esses voluntários que estão querendo servir a nossa instituição e vai até a sua residência para fazer a coleta da doação, seja ela qual for, de alimentos, roupa, produto de limpeza. Os irmãos e as irmãs que ainda assim preferirem fazer sua doação em termos de numerários, as nossas contas bancárias estão aí disponibilizadas nas linhas de tempo, tanto do Facebook como do Instagram. Contas do Banco Santander, contas do Banco do Brasil. As pessoas puderem doar qualquer sua contribuição, saibam que será de extrema importância para o nosso trabalho. Então, nesse momento, elevemos os nossos pensamentos ao Divino Mestre Jesus, o nosso irmão maior, companheiro de todos os momentos da nossa caminhada evolutiva. Agradecemos ao nosso Pai Celestial Todo-Poderoso por mais este encontro fraterno nesta casa de oração, de amor e de caridade, quando todos nós, com os pensamentos uníssonos, voltados para a prática do bem, do amor e da caridade, iremos receber o alimento espiritual, o pão de vida, que fortalece as nossas almas, que é o alimento para o nosso espírito, com os sublimes ensinamentos que irão todos nós receber nesta noite, em busca do aprendizado instrutivo, esclarecedor e libertador, para buscarmos, através da verdade que Jesus nos trouxe, dos seus sublimes ensinamentos, que nos libertam da cegueira, da ignorância, do mau caminho, das torturas morais, das angústias, da infelicidade, dos vícios, das paixões inferiores, e os ensinamentos que nos libertam pela verdade que nós conhecemos. Cabe a nós interiorizá-la nos nossos corações e partirmos em busca de vivenciá-la, nos tornando a cada dia melhores que nos dias anteriores, interiorizando-a nos nossos corações e buscando a cada dia sermos melhores que nos dias anteriores. Muita luz, muita paz, muito amor, muita harmonia, muita luz sendo derramada sobre cada um de nós. Agradecemos aos benfeitores amigos por mais esta oportunidade e também as presenças dos nossos irmãos, ainda momentaneamente equivocados, que eles possam ser ajudados, amparados, instruídos, esclarecidos e socorridos pelos benfeitores amigos aqui presentes. Muita luz e muita paz. Que Jesus nos abençoe, que Deus nos ilumine hoje, agora e sempre, que os benfeitores possam inspirar ao expositor da noite de hoje, o nosso irmão Humberto. Muita paz e muita luz, graças a Deus.
Bem, meus irmãos, chegou o momento que a gente faz o reinício da transmissão para aqueles que estão assistindo através do Instagram. Nós iremos retomar 1 minuto, basta fechar o aplicativo, abrir novamente e estaremos convidando já o nosso irmão Humberto Nóbrega. Ele trará suas explanações, falando um pouco sobre a família, a missão dos pais, o relacionamento interpessoal entre familiares e um pouco da visão espírita sobre todos esses conceitos e essas formulações. Se quiser iniciar os cumprimentos. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas dessa grande rede de amizade aqui do Nosso Lar, Instituição Espírita Nosso Lar, aquela instituição que a gente está tanto aberto com o nosso coração e com a nossa mente, e mais uma vez aqui estamos para doar um pouco da nossa energia espiritual, para que estarmos compartilhando do conhecimento do Evangelho de Jesus, do conhecimento espírita, um conhecimento que liberta a nossa alma, para que nós possamos cada vez mais nos tornarmos criaturas mais humildes, criaturas que possam despertar o espírito para a verdade eterna, que é para a verdade do espírito. Quero agradecer o convite do nosso irmão Alan, do nosso irmão Laélcio, que é considerado como o nosso grande pai aqui no centro, certo? De coração aberto, estamos aqui para compartilhar essas energias positivas. Eu tirei a máscara agora, o pessoal está todo mundo aqui seguro, certo? Porque a gente fica um pouquinho com a respiração ofegante, mas está tudo seguro aqui, né? E vamos começar na noite de hoje, meus amigos e minhas amigas internautas, com um tema deveras importante. Na doutrina espírita nós falamos muito, que é sobre a família, certo? Hoje o tema vai ser educação familiar e espiritismo. O que é que nós podemos trazer da doutrina espírita para esse tema tão importante, uma vez que nós observamos no seio da sociedade, um dos grandes problemas na atualidade é a desestruturação familiar, e as estruturas da família ela é importante até demais para a formulação do despertar espiritual de cada um. Nós sabemos que temos uma programação espiritual e cada um está na família que programou, na família que precisa. E nesse sentido a gente vai falar sobre esse grande laboratório divino que é a família. Um laboratório tão importante que o Mestre Jesus teve um pai, teve uma mãe, teve familiares e passou por todos esses pontos importantes do trabalho de estruturação de uma família, dos valores da família. Mostra o quanto é importante a família para a formação não somente da personalidade dessa encarnação, mas para a formulação do ser espiritual. Neste sentido, a gente vai aqui falar um pouquinho sobre o que o nosso irmão Alan colocou aqui, sobre a importância da família. O que é que o Espiritismo fala, o que o Evangelho de Jesus traduz como importante para o ser espiritual. Quero convidar cada um dos irmãos e das irmãs desde já para compartilhar com os seus amigos e as suas amigas nas suas redes sociais essa palestra, não só essa, mas todas as palestras que temos aqui, terças e sábados, aqui a partir de 7 horas da noite, não é isso? Isso. E também no sentido de compartilhar a ideia das doações que possam fazer. A casa pode estar fechada para o público, mas não está fechada para doações. A casa precisa bastante. E já de antemão eu já dou essa dica para você. Quer ajudar o Nosso Lar? Procure nas redes sociais, procure aqui pessoalmente lá fora. Nosso irmão Laélcio está aqui. Eu acredito que todos os dias, né, Laélcio? Todo dia. Todo dia. Alan e toda a equipe aqui dessa rede, dessa família. Mas a gente não vai alongar muito nesse primeiro momento. Vamos diretamente para o tema de hoje, para que vocês possam refletir. Quem quiser pode colocar seus comentários aí, suas perguntas. Não vai dar para responder, mas depois, quando terminar, eu vou dar uma olhadinha aí. Se eu puder, eu respondo, certo? E a gente vai falar sobre esse tema tão importante. Vamos começar a nossa reflexão de hoje falando sobre um elemento importante quando nós tratamos do tema família, que é o lar. Cada um de nós temos um lar que nós planejamos na espiritualidade maior, certo? Esse lar, não somente o lar físico, mas o lar espiritual. Nós costumamos dizer que esse lar, que cada um de nós estamos aqui na Terra, é um lar que é considerado como um grande educandário doméstico. Nós que somos educadores,
nós que somos pessoas que têm uma ligação com a espiritualidade maior, nós sabemos que a família é a primeira grande escola. Nós aprendemos os valores morais na família. Ou seja, a primeira grande escola é o nosso lar. Esse é educandário doméstico. E é muito importante que a gente reflita sobre isso e observe você enquanto pai, você enquanto mãe, enquanto avô, o que é que você está ensinando para os seus familiares. Não somente para os seus filhos, mas para as pessoas que convivem ali dentro do ambiente familiar. Porque família é todo mundo, até os agregados fazem parte da sua família. E nesse sentido, quando consideramos o lar como esse grande educandário doméstico, nós consideramos que o lar com Jesus é uma grande conquista do Espírito. Não há lar onde não haja mentes unidas trabalhando em rumos e objetivos iguais no lar. Você vai encontrar muitas pessoas que pensam diferentes dentro do lar, mas é importante que nós observemos que dentro do lar, apesar de termos pessoas que pensam diferente, o convergir é para o amor, é para a necessidade do reajuste espiritual. Tem uma frase, meus amigos e minhas amigas, muito interessante, de um grande escritor espírita chamado Roque Jacinto, que ele diz o seguinte sobre o lar. Diz assim: o lar é semelhante a uma embarcação. Essa embarcação que ela é lançada no mar, esse mar que nós consideramos como o mar da vida. No lar, segundo Roque Jacinto, ele diz que nós enfrentamos tormentas, nós enfrentamos as calmarias, e ele convoca o casal, convoca as pessoas que estão lá dentro a uma coisa importante que nós chamamos, no primeiro momento, destacamos, que é o entendimento mútuo, que o irmão Roque Jacinto coloca. Dentro de um lar, se não tiver entendimento mútuo, se não tiver diálogo, essa longa viagem vai ter grandes dificuldades de nós conseguirmos estarmos juntos. Nesse sentido, a gente observa que casa é uma construção física, uma construção de cimentos, uma construção de tijolos, mas lá, diferente de uma casa que é uma construção física, é uma construção de valores e de princípio. É por isso que nós colocamos aqui a importância da família, porque é dentro do nosso lar, é dentro da nossa família que a gente vai começar a trabalhar as coisas mais importantes do ser espiritual. São os nossos valores, os valores internos, os valores da nossa personalidade, da nossa formação de ser humano digno e ser humano coerente com o Evangelho de Jesus. E também de acordo com os princípios. Que princípios é que eu estou trabalhando na minha vida espiritual? Neste sentido, o irmão Roque Jacinto, ele coloca na sua obra chamada Filhos, como educá-los. Uma coisa importante é que ele diz que o lar exige alguns pontos importantes. Para que haja entendimento mútuo, que a gente falou no primeiro momento, tem que ter outras coisas que estão atreladas a esse lar, que precisa se engrandecer nesse entendimento mútuo. Todo lar, segundo o irmão Roque Jacinto, ele diz que exige 4 coisas importantes. A primeira coisa é concessão. A gente precisa fazer concessão aos nossos companheiros, às nossas companheiras, nossos filhos. Não é que a gente vai aceitar tudo, mas tem momentos que é preciso que você dê um passo atrás, que você recue, para que você não faça, vamos dizer assim, brigas dentro do seu lar. É preciso fazer concessões para que você não seja, vamos dizer assim, tão dominador que oprima uma relação. O irmão Roque Jacinto diz que educar os filhos também exige determinadas concessões. Concessões não quer dizer passar a mão na cabeça das coisas erradas dos filhos da gente. Mas, como diz lá no interior, que diz assim, é sempre um pouquinho na rédea, deixar ir para frente, mas puxar um pouquinho para trás. O irmão Laércio falava muito isso aqui no nosso lar, né, Laércio? É. Seus filhos aqui dentro, né? Perfeito. Não era isso? Outra coisa importante que um lar exige é a tolerância. A tolerância é um elemento importante que não deve estar presente somente dentro do lar, mas em toda a nossa vida. Se a gente não for tolerante com as pessoas que estão ao nosso redor, a gente não aprende muito, porque o intolerante é uma pessoa que não trabalha com a sua humildade. Aí fica muito difícil, na sua arrogância e no seu orgulho, você crescer espiritualmente de forma intolerante. Em alguns momentos na vida da gente, a gente precisa também ter um terceiro ponto, são as chamadas renúncias. Renunciar em muitas das coisas. A gente costuma dizer, por exemplo, quando você está dentro de um relacionamento, você tem que renunciar a determinadas coisas. Por exemplo, você enquanto uma pessoa que é casada não pode estar
na mesa de um bar e sua esposa em casa, por exemplo. Você tem que fazer determinadas renúncias. Isso é um exemplo, mas tem um monte de exemplos de renúncias, de coisas que talvez você gostasse muito, mas dentro de um relacionamento não convém você mais a você, enquanto uma pessoa que quer crescer em relacionamentos. E uma coisa importante que o lar exige também é uma coisa chamada fraternidade, os laços de irmandade entre os seres que ali residem. Nesse sentido, tem um livro chamado Nos Domínios da Mediunidade, do nosso irmão Chico Xavier, certo? Que o espírito de André Luiz, ele faz uma referência à família muito interessante, que ele diz assim, ó, família é uma reunião de almas em processo de evolução, de reajuste e aperfeiçoamento. Observem bem o que o irmão André Luiz ele coloca. É uma reunião de almas que estão ali para evoluir, ou seja, a sua família, a minha família, a gente está ali dentro para que a gente evolua juntos, não é evoluir sozinho não. A gente está ali dentro daquela família para nos reajustarmos. Quantas e quantas famílias você encontra pessoas que em outras vidas tiveram algum desajuste e vêm ali para dentro para se aprimorar juntos, crescendo juntos. E acima de tudo, você está dentro de uma família para se aperfeiçoar espiritualmente. Esse conceito, ou esse ponto que André Luiz coloca, é uma realidade dentro do despertar espiritual que a gente fala muito nas casas espíritas. Tem outro livro, desse livro que eu vou citar aqui, é um livro de Divaldo Franco, do espírito Joana de Ângeles, chamado SOS Família. E Divaldo Franco e o espírito de Joana de Ângeles, na mesma linha de raciocínio, coloca pontos importantes com relação a esse processo de adiantamento espiritual que a família proporciona. O que é que Joana de Ângeles diz? Diz assim: família é um laboratório de experiências reparadoras. Laboratório quer dizer o quê? Um local de trabalho, de você estar fazendo experiências de adiantamento espiritual. É isso que é a família. É um grande laboratório onde você vai encontrar uma miscelânea de pessoas que estão ali com pensamento diferente, com evoluções diferentes, mas para que juntos possam evoluir da forma melhor possível, um ajudando o outro e não um querendo prejudicar o outro. E a irmã Joana de Ângeles também diz uma coisa interessante, diz assim que a família é uma escola de aprendizado e de redenção, na mesma linha de raciocínio do nosso irmão Chico Xavier e André Luiz, que eu citei anteriormente. Dentro da família, nós podemos dizer que uma das coisas mais importantes que a gente precisa fazer é o diálogo, e esse diálogo ele advém da convivência dentro da família. É preciso você fortalecer essa convivência, e essa convivência precisa ter um diálogo sempre aberto. Não é você ser o dono da verdade e você querer impor as coisas, mas é um diálogo democrático, um diálogo que você vai colocar os seus pontos de vista e escutar. Nesse sentido, o nosso irmão Roque Jacinto, nesse livro muito importante que eu peguei como referência, chamado Filhos, Como Educá-los, ele diz que dentro da família nós vamos encontrar vários espíritos que são atraídos tanto por laços de simpatia como de antipatia. Os laços de simpatia são aqueles espíritos que vêm caminhando com a gente desde outras encarnações, o que algumas pessoas chamam de espíritos afins. Alguns chamam de almas gêmeas, eu prefiro chamar de espíritos afins, que têm laços de simpatia muito fortes, né? Mas também encontra aqueles espíritos que não têm tanta simpatia, que são as antipatias. Essas antipatias vêm de onde? De vidas passadas. É por isso que a gente encontra dentro de família pessoas que muitas vezes não se batem. Por que não se batem? Laços de energia de vidas passadas que não foram ajustados e vêm justamente naquela encarnação para ajustar essas energias. E nesse livro, Roque Jacinto diz assim, que nesses laços de simpatia e antipatia vem para que a gente possa evoluir o nosso espírito. A gente retorna à vida física para nós redimirmos esses fracassos do passado. Porque se a gente retornou ainda com esses laços de antipatia, é porque a gente fracassou no diálogo em vídeos anteriores, no entendimento mútuo. E isso precisa a gente alertar enquanto espíritas, enquanto pessoas que estudam um pouco da espiritualidade. O próprio Evangelho de Jesus também fala sobre isso. E a gente lança um alerta também muito importante de outro livro de Richard Simonetti, chamado Não Pise na Bola. Ele diz assim, com relação à convivência, que ainda existe muita dificuldade em convivência que pode decorrer
não somente de vidas passadas, mas também pode decorrer dessa vida mesmo. São aquelas pessoas que criam tumulto na própria encarnação que não precisavam criar. E qual é a origem disso? Se esses laços de simpatia não vêm da vida passada, vem de onde? Vem justamente, como o nosso irmão Richard Simonetti fala, que ele coloca como um alerta, ele diz que vem da nossa incapacidade de conviver em harmonia. O problema não é da vida passada, é o problema nosso, dessa encarnação, que a gente ainda não se ajustou. Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos, não é a gente apontar o dedo para os nossos familiares, porque muitas vezes o grande problema está justamente em nós, em não termos essa capacidade de dialogar com o outro, em querer impor os nossos pontos de vista, uma grande parte das vezes. E também a gente coloca como segundo ponto importante a nossa falta de educação, que a gente ainda, infelizmente, se faz presente. Nesse sentido, dentro de uma família, a gente costuma focar uma coisa muito importante, que é a missão dos pais. Cada um de nós, espíritos que estamos aqui encarnados, temos várias missões. Seres que vêm com missões espirituais as mais diversas. Pessoas que vêm para trazer um trabalho espiritual no lado da música, na medicina, na construção de uma vacina que vai tratar uma doença e assim por diante. Pessoas que vêm trazer a sua mensagem espiritual, como Divaldo, como Chico. Pessoas como Jesus, que veio trazer toda uma mensagem de luz, de amor. Mas tem uma missão que eu queria destacar aqui como muito importante, que é a missão do pai e da mãe. É considerada como uma das missões mais importantes daquela pessoa que vem aqui. A gente precisa olhar para dentro de nós e ver os nossos compromissos que a gente assumiu na espiritualidade. E outra coisa, os nossos filhos, eles escolheram a gente para ser os nossos pais. Se escolheram porque tem um propósito. Nós precisamos, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto pessoas que estão responsáveis pelos filhos, preparar os nossos filhos, ou as pessoas que nós somos responsáveis, tanto para a vida material, é importante dizer isso, não é somente para a vida espiritual, para a vida material e também para a vida espiritual, mas principalmente nos valores espirituais. E a gente pode começar essa análise fazendo uma pergunta: por onde eu posso começar? Se eu vou preparar os meus filhos, eu vou começar por onde? É muito interessante, a gente vai começar lá embaixo. Você não tem como preparar os seus filhos depois que crescer, não é isso, Laércio? Tem como torar o espinho depois do... Tem que ser logo. Tem que ser no início. É lá na infância, quando o menino está crescendo, a gente conversar, dialogar. E por onde começar? Justamente na idade infantil, quando o menino está pequenininho. Observando as tendências, observando o seu filho, o que ele faz, o que ele diz, certo? Para que a gente comece a trabalhar com essa idade infantil, que começa a se ajustar mais perfeitamente de 7 anos em diante, mas a gente precisa observar essa fase inicial e tornar essas crianças acessíveis a determinados conselhos. Eu, enquanto pai, eu, enquanto mãe, eu tenho que dar bons conselhos, mas eu tenho que, acima de tudo, dar bons exemplos para os meus filhos. E a gente considera que essa idade infantil é um dos períodos mais ideais para a realização da educação do espírito reencarnante, porque ela está muito propensa a absorver determinadas energias que nós passamos. Se nós passamos energias de forma negativa, energias de ódio, energia de simulação, de mentiras, essa criança vai crescer reproduzindo determinadas energias. Provavelmente, a gente nunca pode generalizar, mas provavelmente pode se reproduzir isso, ensinado pelos próprios pais. É por isso que eu falo, educação familiar como base da educação do espírito. Mas esse não é o único período, não é somente quando criança. A gente costuma dizer que filhos é para sempre, a gente continua dando conselho para sempre. Olá, Elcio, não dá mais conselho para a Licélia? É para sempre, né? Prossegue na adolescência, na idade adulta e aí vai indo. Mas sempre a gente tem que estar em mente os conselhos que a gente precisa dar para os nossos filhos. Mas além dos conselhos, os exemplos. É por isso, meus irmãos, que é muito importante nós enfocarmos isso. A educação dos nossos filhos, que tem pontos importantes. Mas tem duas palavrinhas que são muito importantes na educação dos nossos filhos, que é tratar os nossos filhos com amor e com carinho. Amor e carinho é a ferramenta mais poderosa para se educar, não é bater. Tem determinados momentos que você tem que chegar junto, colocar limite, mas bater não resolve. Mas amor e carinho, eu digo para você,
é um poderoso recurso para educar espíritos, certo? Que são mal educados espiritualmente. Aí a gente pode dizer o seguinte: os que recebem o amor e o carinho, a gente observa, eu sou professor e na escola a gente vê muito isso, crianças que muitas vezes são maltratadas em casa, chega na escola e a gente dá amor, a gente dá carinho, a gente dá limites para ele, porque muitas vezes o problema é limites que não tem em casa também. Essas crianças que recebem tudo isso, amor, carinho e a noção dos limites, elas têm uma tendência muito forte de serem seres adultos mais equilibrados e mais felizes. E o contrário disso, há uma alta probabilidade da criança que é maltratada, que é abusada, que não recebe amor, que não recebe carinho, de se tornarem pessoas adultas, agressivas, carentes e, acima de tudo, revoltadas, reproduzindo muitas vezes determinadas coisas como traumas que aconteceram lá na idade da infância, que reproduz mais à frente. E Emmanuel diz assim: a melhor escola ainda é o lar. A melhor escola ainda é o lar, porque o lar onde vai ter os professores, que somos nós, para ensinar os nossos filhos, professores que precisam se educar espiritualmente. Onde, Emmanuel diz, essa criatura deve receber as bases de sentimento e de caráter, é na família. Eu coloquei aqui para a gente analisar alguns hábitos positivos e alguns hábitos negativos na educação familiar, que eu vou citar para vocês. Eu ainda tenho quanto tempo? 25 minutos. 25 minutos, né? Olha só, nesse sentido, eu coloquei aqui alguns hábitos positivos e alguns hábitos negativos na educação familiar. Eu acho interessante trazer coisas bem práticas e objetivos para que a gente possa colocar no nosso dia a dia. Por exemplo, hábitos negativos. O que é que a gente pode fazer de forma negativa para que a gente atrapalhe a nossa educação familiar do espírito? Por exemplo, corrigir falhas em público. Não resolve nada. É uma coisa que nós precisamos evitar. A gente não está chamando a atenção na frente dos outros, mas chamar o menino e conversar com ele. Mas precisa chamar e mostrar. Corrigir a falha. Agora, você não pode deixar que essa falha se perpetue, o que nós chamamos de passar a mão na cabeça. Aí não vai educar de forma nenhuma. Porque criança também precisa ter limite, adulto também precisa. Mas acima de tudo, criança precisa dos limites da educação do ser espiritual. Outra coisa importante, comentar com parentes e amigos, ficar falando mal. Isso acontece ou não acontece? Acontece muito. É um hábito negativo. Para que a gente trabalhe com essas coisas na educação familiar, não ficar comentando, não ficar na fofoca. Isso é muito difícil, gente, porque já é quase uma cultura nossa, e dentro de casa a gente falar mal dos outros, da própria família. Imagine só, se você falar da sua própria família, imagine dos outros, não é verdade? Aí a gente observa, outra coisa que acontece muito, de forma negativa, dentro da educação familiar, acontece muito, principalmente entre casais, é você usar palavras depreciativas para o seu companheiro, para a sua companheira. Eu vejo muito, por exemplo, pais que chamam os filhos de burro. O que é aquele filho que é chamado continuamente de burro vai crescer achando que é burro? Porque o pai e a mãe estão dizendo. A gente não pode usar essas palavras depreciativas, até porque ele não é burro. Ele pode ter tido um entendimento ainda que não chegou ao ponto daquele que o pai queria, mas não é burrice. Ou senão você ficar com palavras depreciativas que eu não vou nem colocar aqui porque não convém. Mas dentro da família isso acontece bastante, de palavrões que não levam a nada. Isso a gente precisa tirar. E principalmente porque os palavrões faz parte de uma educação chula. Porque o que vem na boca é o que está no nosso coração. Se você é uma pessoa que utiliza isso constantemente, é porque o seu coração está cheio disso. E precisa justamente se educar. Esses pontos que eu coloquei aqui, com pontos negativos, que é só um exemplo. O que é que acontece? Você corrigir falha de pessoas em públicos, ficar comentando com amigos a questão da fofoca, da própria família, e usar palavras depreciativas, pode acontecer, por exemplo, de você humilhar as pessoas, de você ferir as pessoas, não ajudar as pessoas a crescer dentro da família, porque você não aponta nada de positivo, mas de negativo, e compromete uma coisa importante, que é o relacionamento. A gente tem que ter muito cuidado. Tudo que você for fazer, você tem que pensar bastante, principalmente as palavras. Porque muitas vezes a gente usa a palavra e essa palavra ela vai como uma faca e corta na carne, e para depois você colocar nessa ferida um medicamento, vai doer.
e vai passar muito tempo para que sane essa ferida que vai ficar sangrando por muito tempo. E vai e volta, e a pessoa volta e diz: mas naquele dia fez isso comigo. Por quê? Porque a gente não pensou direitinho. Eu coloquei aqui alguns dos pontos negativos da educação familiar. Mas vamos pegar os pontos positivos. O que é que eu posso fazer enquanto companheiro, enquanto pai, enquanto mãe, para que eu tenha uma educação familiar mais positiva? Por exemplo, exaltar as qualidades do outro. Não é mentir, dizer uma coisa que o outro não tem. Mas os outros também têm qualidades. Exalte, e não os defeitos que o outro tem. A qualidade, você vai mostrar que ele tem um potencial e pode trabalhar muito mais. Não deprecie, não minta. Não adianta você dizer uma coisa que não é, mas pelo menos coisas que a pessoa tem. Dizer que ela tem possibilidade de crescer muito mais. Outra coisa que acontece, que é muito importante dentro da educação familiar, é você prestar atenção também no lado bom. A gente só presta atenção no lado ruim da coisa e enfatiza o lado ruim da coisa. A gente muitas vezes pisa até no outro. Quando a gente conhece aquele outro, eu costumo até dizer que as pessoas que mais magoam a gente são os nossos familiares, porque eles sabem de tudo da vida da gente, e no momento, muitas vezes, de uma briga, joga na cara tudo. É muito cruel isso que acontece. A gente não precisa fazer isso. É uma forma até desumana de você saber da vida do outro e jogar na cara. A gente precisa, pelo contrário, trabalhar, ver o lado positivo. Você também tem seus defeitos, porque você está apontando os defeitos dos outros. Mas o ego da gente, na hora da disputa, a gente usa de tudo, principalmente os defeitos do outro, para sobrepujar o outro, botar no chão, como num ringue de uma luta. Outra coisa interessante que a gente precisa fazer como ponto positivo é a gente começar a superar as nossas divergências, que vão ter dentro de uma família. Você não vai viver num mar de rosas sempre, mas tentar superar na medida do possível essas divergências, vencendo duas coisas importantes: o egoísmo e o orgulho, trabalhando com o seu ego, que o ego muitas vezes atrapalha um pouco da vida da gente, quando a gente se acha melhor do que o outro. Eu peguei aqui uma entrevista de Chico Xavier, que ele fala uma coisa muito interessante. Um repórter perguntou para Chico o seguinte, disse assim: o que é que o senhor ensinaria a um filho para que ele pudesse vencer espiritualmente na vida? Preste atenção, perguntou. Chico, ele não teve relacionamentos com mulheres, mas ele tinha um filho adotivo, certo? Aí ele perguntou: o que é que você ensinaria a um filho para que ele pudesse vencer espiritualmente? Aí o que é que Chico diz? Não foi espírito não, foi o próprio Chico. Ele diz: respeito à existência de Deus, respeito à justiça, amor ao trabalho, e que ele não seria e não será melhor que os filhos dos outros. Olha só que coisa interessante que Chico fala. Nesse sentido, dentro do que nós chamamos de educação familiar, a gente vai focar nessa parte final aqui, que ainda tem 20 minutos, uns 15 minutos. Uma coisa importante nesse tema que a gente está tratando hoje, que é a educação moral dentro da família, à luz do Evangelho de Jesus. Nesse sentido, tanto o Evangelho de Jesus como o próprio Espiritismo diz que nessa educação moral tem alguns pontos importantes que a gente precisa colocar em pauta, na nossa aula, dentro da nossa família, no nosso laboratório, que primeiro é conscientização espiritual, a sensibilização para as questões espirituais, que é muito importante. Os homens muitas vezes semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Eu costumo dizer que a vida é para os que têm coragem. Quem não tem coragem muitas vezes vai sucumbir na primeira batida, vai cair, não vai se levantar. Segundo ponto na educação familiar que a gente precisa observar é a liberdade e a orientação com base numa palavrinha chamada responsabilidade. Precisamos ter responsabilidade com tudo dentro da nossa família, com o que a gente fala, com o que a gente faz e com o exemplo que a gente dá. Eu não vou me aprofundar muito aqui, porque se eu fosse falar sobre cada um desses pontos aqui, daria umas 2 horas de palestra. Eu vou só citar aqui, certo? Os pontos importantes para que a gente reflita sobre essa educação familiar, o quanto é importante. Outra coisa importante dentro da educação familiar é a disciplina moral desde cedo, que a gente focou anteriormente, desde a idade infantil dos filhos. Para mudar depois de grande fica mais difícil. Outra coisa importante dentro de uma educação familiar é o que nós chamamos de vigilância carinhosa. É estar o tempo todo olhando, mas não é olhando e falando mal, dizendo que é burro, que vai errar, mas olhando, vigiando para que não cometa determinados erros e equívocos.
mas pelo contrário, com carinho, com ajuda e com apoio. Outra coisa importante, que é o que eu venho falando desde o início, para os pais, para os responsáveis dos filhos, é dar exemplos, e exemplos bons para serem seguidos. E isso é muito importante. Outra coisa importante dentro de uma educação familiar, que eu coloco como uma máxima importante, é o diálogo. Sem diálogo não existe relacionamento, não existe família, não existe lar. É preciso a gente ter diálogo entre os nossos filhos, entre os nossos companheiros e companheiras e as pessoas que convivem, inclusive os agregados. Esse diálogo e orientação é em todas as fases. Por exemplo, as palavras agressivas, a gente costuma dizer que ficam gravadas e exercem uma influência negativa. A gente precisa usar mais palavras positivas dentro da sua casa. Outra coisa importante no diálogo é utilizar uma argumentação lógica, uma linguagem acessível à idade e ao entendimento de cada um. Não adianta a gente falar determinadas coisas para uma pessoa que não vai entender. Para uma criança é uma linguagem que uma criança vai entender. Para um adulto é uma outra linguagem. Não subestimando, porque tem muitas crianças que são muito inteligentes e entendem tudo que os pais dizem, né? Os pais precisam ter paciência de ouvir os filhos. Infelizmente, alguns pais não têm paciência de ouvir os filhos. Preferem jogar os filhos num tablet, num celular e ficar fazendo outras coisas. É por isso que acontece o que acontece. Desperdício de tempo, certo? E não focar nesse despertar do espírito. Outra coisa importante dentro da educação familiar é manter esse ambiente de harmonia. Quando a gente fala ambiente de harmonia, é não provocar brigas dentro de um lar. É preciso que se provoque muita sintonia e sintonia positiva. Para fechar, já dá para fechar? Para fechar, tem uma frase aqui da Livro dos Espíritos que diz assim: ó, Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais a fim de que trabalhe na senda do bem. Pais e familiares estão juntos para que ocorra uma educação familiar voltada para uma educação verdadeiramente do ser espiritual. Roque Jacinto, no livro Educação dos Filhos, diz assim: olha, eduque cada filho como sendo um espírito individual, fugindo da conduta de quem quer igualar todos os seus filhos entre si. Cada um é cada um. Cada filho que você tem uma personalidade diferente e precisa ser tratado de forma diferente e com carinho. E é nesse sentido, meus amigos e minhas amigas, que a gente trouxe um pouco dessas reflexões aqui sobre a importância da educação familiar, que tanto o Espiritismo fala sobre ela, como o Evangelho de Jesus. A educação moral, uma educação que liberta, uma educação que transita entre o amor, entre o carinho. E somente esse amor, esse carinho e esses laços verdadeiros de amizade, de fraternidade é que vai fazer com que a gente venha para uma família e saia dessa família, vá para o plano espiritual e diga: eu aprendi muita coisa na última encarnação que eu tive. Eu espero que os irmãos e irmãs tenham compreendido, tenham analisado um pouco, podem estudar sobre o tema. A doutrina espírita fala muito sobre a educação familiar, sobre a educação do espírito, e a gente não possa esquecer essa mensagem importante do Evangelho de Jesus. É dentro da família que a gente aprende. Ame a sua família, ame seu pai, ame a sua mãe, ame os seus filhos. E a gente não perca de vista a oportunidade de estar nesse grande laboratório divino, constituindo como um espírito em processo de evolução, um espírito imortal. Lembrando de Jesus, do respeito que Jesus tinha para o seu pai, para a sua mãe e para as pessoas que estavam ao redor dele. Que essa grande família que é o nosso lar, que a instituição Nosso Lar, possa se propagar cada vez mais essa mensagem de luz, que nós consideramos aqui o Nosso Lar como uma grande família espiritual. Que essa família também possa ter muito diálogo, muito entendimento e, acima de tudo, muito progresso. Agradeço a todos que ficaram aí de forma paciente escutando essa mensagem. Deixo o meu abraço a toda a instituição, a Alain, a nosso irmão Laelcio e a todos aqui do Nosso Lar, que possamos propagar essa rede de amor, essa rede de amizade espiritual. Que essa família possa crescer cada vez mais, não só virtualmente. Daqui a pouco a gente está voltando presencialmente para trocar essas energias. Um beijo no coração e um abraço a todos e a todas. Que Jesus abençoe, que Jesus ilumine a cada um dos irmãos. Na paz de Deus e de Jesus. Eu ouvi atentamente
as palavras e a beleza que o nosso irmão Humberto criou nesse bojo de ensinamento, e como eu vejo o meu conceito, eu pego tudo isso, faço aquele pacote de beleza e coloco no meu bolso para viver o meu dia. A cada momento eu tiro uma beleza daquela. A cada momento eu me inspiro numa palavra daquela. A cada momento eu vejo uma beleza daquela. A cada momento eu vejo a irradiação do sol, de todas as belezas, de todas as palavras e de todo ensinamento que eu acabo de ouvir. Aí nós chamamos, esse é que é o Evangelho da Boa Nova, que abrange todo, a criação dos nossos filhos e a família espiritual e universal, que ela está em toda parte. Para isso, cada um de nós temos que fazer nossas preces, pedindo a Jesus, rogando, que já está chegando a vacina contra essa pandemia, que está assolando o mundo, amedrontando o mundo, principalmente os idosos. Mas não é com isso que nós vamos temer. Quem está no mesmo teto, como diz o Espírito do nosso irmão Vitor Hugo, não há por que temer, há por que agradecer. Aí onde está o pacote de beleza, a cada momento nós colocamos em prática. Não só ouvir aqui, saiu daquela porta e esqueceu. Não, nós temos que trabalhar, trabalhar e trabalhar. A Casa Espírita tem esse destino, principalmente essa. A Instituição Espírita Nosso Lar, ela alberga esse número de criaturas e nós temos que ter todo o zelo, todo o carinho, com todos que batem a porta desta casa e em particular com esses idosos. Todos me perguntam quando é que vai abrir, seu Laércio, a porta desta casa. Nós estamos precisando, nós sabemos que todos estão precisando do calor espiritual, todos estão precisando daquela consulta, daquele remédio, daquele elixir. Eu também estou. Todos têm saudade, eu também tenho. Aí onde mora novamente o pacote de beleza que nós vamos tirar do nosso bolso, aquela flexão, aquele momento em que nós aprendemos aqui o Alhures. Quiçá se cada um de nós pudéssemos colocar, abrir nossos corações. Rapaz, realmente eu tenho que partir daqui forte, eu tenho que partir daqui regozijado, eu tenho que partir daqui alegre. Cada palestra que termina, eu encho o meu coração. É saudoso ouvir tudo isso, é prazeroso, é uma alegria inconteste. As nossas palavras são pobres para falar de tudo isso que falou o nosso irmão Humberto, que tocou a música do nosso irmão. É a escolha da irmã que veio apoiar, é o Alain Henrique que veio trabalhar. Todos nós, esse aqui é o pacote, esse aqui é o esplendor, é o raio de luz que todos nós vamos dividindo em toda parte. Ele é gracioso, é como diz o nosso irmão Zé Coutinho, as almas operosas virão aqui entre vós derramar bendito e santo amor. Eu espero a compreensão de cada um de vocês que nos ouve. Eu espero a colocação que nós fazemos para vossos corações, inspirado no espelho que é Jesus, onde ele nos avisa: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse é que é Jesus em movimento. Muita paz. Vamos fazer nossa prece de agradecimento e encerramento dos nossos trabalhos. Divino Jesus, amparado Jesus pela tua beleza, a beleza santificante de nosso Pai Criador e de Maria Magnânima Santa, a Rainha do Céu. Neste momento, Jesus, toda a pleuda de Espírito Santo de Deus,
possa bafejar sobre o planeta Terra. Um remédio, Jesus, uma safirina de magnetismo curador, que ampare, que abençoe, que inspire o mais rápido possível, que nós já estamos vendo os primeiros raios daquela vacina que virá para combater toda essa doença. Mestre, se for da sua bondade e do seu amor, suplicamos, Jesus, intercede junto a Deus, que tenha misericórdia de todos nós, que em teu nome, sábio, santo e divino, em nome de Deus, o nosso Pai Criador, e em nome de Maria, tua mãe, toda pura, Rosa Mística de Nazaré, em nome dos Espíritos bondosos que fazem esta casa, resta-nos, Jesus, a te dizer: Senhor, muito obrigado, graças a Deus, muita paz, nos despedimos de todos vocês que nos ouvem. Somos gratos a todos pela paciência. Sábado no mesmo horário. Muita paz. Não aparecendo não. Aí. Muita felicidade. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Muita paz. Fique com Deus. Muita felicidade.